Graça e paz sejam multiplicadas a todos que estão nesse vídeo. Há 5 anos eu comecei a gravar vídeos de mensagens bíblicas para a edificação de cada um. Mas eu não consegui ir adiante. Eu ainda fiz até acho que uns 29 vídeos, mas não consegui dar continuidade. Há um ano atrás eu até tentei de novo, fiz um vídeo há um ano atrás. Vocês verem aí no meu canal, vocês vão ver. Mas também eu não consegui, eu tive muitos ataques assim, espirituais, mentais, eu não conseguia mais escrever as mensagens, não conseguia mais me concentrar. E eu tenho desejado voltar a fazer vídeos, que é muito bom também para mim, para minha edificação. E eu sei que ajudam muitas pessoas também. E Deus tem colocado no meu coração sobre as mulheres do Antigo Testamento. Nós temos muito que aprender com os erros e os defeitos de cada uma. Então vamos começar pela primeiríssima dama de todas, a singular, Eva. Eu vou ler Gênesis, do capítulo 2, do versículo 15 ao 25. Depois eu vou ler do 1 ao 7. Só para a gente ter uma introdução, ver um pouco sobre ela. 2:15. Se vocês quiserem acompanhar, abram a Bíblia, acompanhem, ou então vocês leem depois. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como se lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora, capítulo 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, então, o que sabemos sobre Eva? Eva foi a primeira mulher do mundo, né? Tem até brincadeiras que dizem a mulher que nunca foi criança. A primeira esposa, a primeira mãe. Ela é a mãe de todo ser vivente. É nossa mãe. Eu já ouvi num programa que pegaram mulheres de cada país, de alguns países do mundo, países distantes, diferentes raças, e comprovaram que todas vieram de uma só. Olha que maravilhoso. Foi Adão que deu seu nome. Nome lindo, que significa vida. Aquela que dá a vida. Foi também, não só a primeira mãe, mas ela foi a primeira mãe que sofreu com a perca de um filho que foi covardemente e brutalmente assassinado pelo próprio irmão. Foi a primeira a passar por essa dor tão cruel. Foi a primeira a passar por essa tragédia familiar. E sabemos também que foi a primeira mulher a cair em tentação, não resistindo à serpente. Sabemos também que foi Eva que deu o fruto proibido para Adão, causando a entrada do pecado no mundo. Sabemos também que teve muitos filhos e filhas, sendo os mais conhecidos Caim, Abel e o Sete, né? Que veio depois de Abel. Sabemos também que foram expulsos do paraíso por causa de Eva, que foram multiplicadas as dores de parto na mulher, que seria dominada pelo seu marido, porque tudo tem consequências. Quando nós agimos através dos nossos instintos, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Tudo tem as consequências. Quando agimos sem consultar a Deus, sem consultar o marido, ou o homem sem consultar a esposa. Eva foi a primeira mulher que teve relacionamento muito próximo com Deus. A primeira também que usou desculpas quando foi questionada e confrontada por Deus. Foi criada para ser auxiliadora, ajudadora, uma espécie de Espírito Santo na vida do homem. Pois Deus criou com discernimento das coisas, melhor que o homem. A mulher que encontra as coisas, primeiro, né, quando vai procurar, parece que tem um radar na testa. É a que percebe o mal quando chega na sua casa, que sabe quando uma amizade não é boa para o marido, não é boa para o filho, que pressente quando algo pode acabar mal, um negócio pode dar errado. Deus dá o discernimento à mulher para enxergar primeiro que o marido, sobre um emprego, um lugar que vai frequentar, e que já ora para Deus desviar o mal da sua família. É aquela também que dá alegria à sua casa, que traz harmonia, aquela que alimenta, aquela que se preocupa, aquela que cuida, aquela que é a médica, a psicóloga, a enfermeira. Tudo isso é a mulher. Eva também foi a primeira a conhecer a vontade e os planos de Deus para o homem e para a mulher. Mas Eva se precipitou e falhou. Era um ser humano igual a nós. Tinha suas curiosidades, suas cobiças, tentações, desejos, que era aquele fruto tão agradável aos olhos, que ela desejou provar o seu sabor. Com certeza ficava imaginando qual sabor ele teria, qual a sensação que lhe daria tudo
Tudo isso fez ela colocar uma dúvida na palavra de Deus. Quando ela deu ouvido à voz da serpente, aí vieram dúvidas na sua mente sobre o que Deus tinha falado. Eis o perigo. Mas é primeiro gerado, né, no nosso coração o desejo, a cobiça. Em Tiago 1, 14, 15, diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Eva falhou quando deu brecha para Satanás agir. Como? Ela não tinha nada que ir passear naquele lugar que estava aquela árvore. Ela não tinha nada que ir para ali. Admirar o pecado, desejar o pecado. Ela foi justamente para o terreiro do inimigo. Só podia se dar mal mesmo. Ela foi para o lugar que Deus disse para ela não ir. Ela fez exatamente o que Deus disse para ela não fazer. E com certeza esse desejo não nasceu da noite para o dia. Talvez todas as vezes que ela saía para dar uma voltinha, ela ia por lá. Tinha outro caminho para ir, mas ela queria passar por lá. E gatilhos foram acionados na sua mente. Muitos dias, muitas vezes, ela foi alimentando aquele desejo, aquele pensamento, somente no seu coração. E foi dando lugar para eles. Ficava admirando muito tempo, né? Gente, ela tinha um jardim inteiro, um paraíso lindo, cheio de coisas puras, maravilhosas, perfeita, que daria satisfação à alma, ao seu coração, mais que tudo. Ela tinha tudo, mas ela queria mais. Ela deixou a porta escancarada. Quando eu não fecho as brechas, Satanás entra. Quando deixa a porta aberta, o ladrão entra e saqueia toda a minha casa. O diabo quer passar para nós que existe algo melhor para nós, longe de Deus. Fora daquilo que Deus quer para nós. Que existem lugares melhores do que na presença de Deus. Não é à toa que Ele é o pai da mentira. Somos um pouco de Eva. Todos nós temos um pouco de Eva. Conhecemos a palavra de Deus, os seus planos maravilhosos e eternos para a nossa vida e deixamos nos levar pelo engano e mentira de Satanás. Causamos prejuízos na nossa vida espiritual, no casamento, no nosso relacionamento com Deus. Queremos sempre nos justificar dos nossos erros, como Eva também fez. Que frutos estão lhe causando tentação nesse momento? Faça uma reflexão na sua mente. Qual sua maior fraqueza, seu maior desejo nesse momento? Namorado bonitinho, atraente, a sensualidade, a imoralidade sexual, a promiscuidade, a idolatria, a embriaguez, a prostituição, a pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, droga, qual o vício, algum vício? Que frutos você está se deixando dominar? Quais são os frutos? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito Santo? Não dê ouvidos para pessoas que falam o que Deus nunca falou. Só o que vemos hoje aí na internet.
nos vídeos. Pessoas querem deturpar a palavra de Deus. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Para que entre dúvida no nosso coração da vontade de Deus, do que Deus quer para a nossa vida. É o que a Bíblia diz e pronto. É o que a Bíblia diz e pronto. Ela é a fonte de toda sabedoria. Ela é a fonte de toda verdade. Jesus é a própria palavra. As perguntas de Satanás para Eva eram sempre para lhe causar dúvidas. Em meio às perguntas, ela cedeu. Porque ela foi parar e ficar dando ouvido, foi ficar de conversa com Satanás. E muitas vezes, Satanás, hoje em dia, ele não vem mais no animal, de serpente, não. Ele bota pessoas usadas por ele para querer nos afastar da presença de Deus, para que a gente ceda, como Eva cedeu a tantas perguntas. Até com Jesus, o audacioso usou a própria palavra, sabendo que Jesus é Deus. Ele quer nos desviar dos planos de salvação de Deus para a vida do homem. Que se calhe agora, em nome de Jesus Cristo, todas as vozes do oposto na nossa mente. Não dê ouvidos à voz da serpente que vem parecendo com verdade, com cuidado, com inocência, com santidade. E sem perceber, muitas vezes damos mais ouvidos aos ímpios do que aos pastores da nossa igreja, do que a um irmão que vem nos aconselhar. Vigiai e orai. Muitas vezes já condenamos Eva. Quantas vezes nós nos apegamos falando mal de Eva? Por suas escolhas que colocou toda a humanidade no pecado. Estamos sempre condenando os outros por seus erros. É muito fácil. Por suas escolhas, achamos sempre que o pecado do outro é sempre pior e maior que o nosso. Mas nós estamos sempre fazendo escolhas erradas também. Talvez hoje estamos colhendo frutos de escolhas que plantamos lá atrás, no nosso passado. Precisamos nos colocar um pouco no lugar de Eva. Porque muitas vezes estamos rodeando o terreno do inimigo, querendo também dar uma beliscadinha no fruto proibido. Vigia, crente, cuidado. O diabo sempre tem um plano para nos aprisionar. Assim como Eva, nós também temos dificuldade de obedecer à voz de Deus. Preferimos, às vezes, dar a voz ao oposto. Temos filhos rebeldes também, assim como Eva, que brigam, que ficam sem se falar, que brigam por inveja, por ciúme. Ou então, nós mesmos somos esse filho que briga por herança, né? Por bobagem. Somos culpados também pelo erro do nosso marido. Quando dá certo as coisas na família, nos filhos, eles são os responsáveis. Mas quando dá errado, somos nós a culpada. Ele diz lá, a culpada foi tu. Temos que aprender mais de Deus para não deixar nenhuma dúvida da vontade de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus sobre a nossa vida germinar. Precisamos se alimentar mais da palavra, guardar a palavra em nosso coração, para quando vir a tentação, a voz do oposto, a gente não pecar. E não vamos deixar espaço para a dúvida, se a palavra de Deus estiver concretizada no nosso coração. Vamos cavar mais profundo a palavra de Deus na nossa vida. Falhamos, mas Jesus morreu por nós. Oh glória! Para nos perdoar, para nos salvar, para nos levar para o céu e para vivermos o melhor de Deus aqui na terra. Mas em santidade e obediência. Deus provou o seu amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Abra mão do que Deus está lhe proibindo fazer, agora, em nome de Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2.
Só ela pode renovar nossa mente, para não nos conformarmos com o pecado. Alimente sua mente com a palavra de Deus, não com as coisas desse mundo. Jesus morreu para nos dar vida em abundância. Ele é o segundo Adão, que não nos trouxe morte, mas vida. E nós somos sua Eva, sua noiva, sua esposa. Ele morreu por sua esposa. Que nós possamos ser sua Eva, apaixonada, obediente, adornada, submissa, cheia do azeite, almejando o céu, aquela que dá ouvido à voz do noivo, aquele encontro glorioso no céu, e Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, e não nos expulsando do paraíso, que é o céu, para toda a eternidade. É com essa palavra que eu deixo aqui o meu primeiro vídeo. Que vocês meditem nessa mensagem sobre Eva. E vocês, onde se identificou com Eva? Porque teria ainda muitas coisas para colocar aqui. Mas eu peço em nome de Cristo que cada um de nós possamos refletir o que eu tenho de Eva dentro de mim e o que eu posso aprender com o erro e os acertos de Eva. Experimenta para tu ver.